Você já deve ter ouvido falar no Sermão do Monte ou nas Bem-aventuranças. É uma história bastante importante e conhecida, mas ao ler a passagem, uma imagem surge. Na beira de uma colina, alguém caminha ansiosamente para se juntar à multidão e ouvir ensinamentos de um mestre. À frente, o mar da Galileia, silencioso, mas cheio de histórias. O vento sopra das águas e invade as colinas, e ali um monte simples, coberto de gramas e flores, e este é o cenário que era mais do que geografia. Era um palco e um púlpito natural, e foi ali que Jesus se sentou para ensinar. Na tradição de Israel, os montes sempre foram lugares de encontros com Deus. Moisés, por exemplo, recebeu a lei no Sinai. Elias clamou a Deus no Monte Carmelo, e agora um novo mestre sobe um monte, e não para escrever em uma pedra, mas para gravar esperança no coração. Mas olhando em uma perspectiva maior, ou olhando esse relato bíblico de uma forma histórica, o que podemos saber sobre? O monte que Jesus subiu para ensinar essas palavras, que à primeira vista até soam paradoxais, fica lá no planalto de Corazim, próximo a Cafarnaum e mais especificamente a noroeste do Mar da Galileia, que é uma bacia bastante grande, tem 21 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura, dependendo do nível do mar. Porém, mesmo sendo um cenário natural tão bonito, o cenário político não era tão tranquilo. Na Galiléia reinava Herodes Antipas, que mesmo sendo rei, ainda de certo modo estava abaixo de César, Tibério César. Na Judéia, Pôncio Pilatos, que tinha o cargo de prefeito ou procurador, também respondia ao império. E o povo vivia dividido. Os judeus do primeiro século, por exemplo, tinham divisões de classe. Os zelotes, que queriam guerra, os fariseus buscavam a santidade pela lei, os saduceus mantinham o poder com Roma e os essênios fugiam para o deserto, esperando um reino místico, uma característica asceta. Mas Jesus trouxe outra proposta, um reino que não se impunha pela espada e nem dependia dessa política. Naquela época, a filosofia grega também moldava o mundo. 300 anos antes, tínhamos grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, e os estoicos também falavam de uma felicidade chamada, um termo técnico, que é a eudaimonia, que, de uma forma bem resumida e simplória, significa, e com muitas aspas, ter um bom espírito. Mas Jesus disse o contrário. Ele disse: Felizes são os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os perseguidos, ou bem-aventurado os perseguidos. E não é autossuficiência. A ideia é de dependência, e não é a força da razão, como defendiam os estoicos, mas sim a graça divina. A arqueologia confirma também o ambiente descrito nos evangelhos. Cidades como Cafarnaum, que mencionamos, ou Magdala e Betsaida foram descobertas, casas de pedra, sinagogas simples, ruas estreitas, multidões podiam se reunir em encostas com uma acústica natural. O cenário então combina com o relato bíblico e a história sustenta a memória. Hoje, existe uma capela no alto do monte em que foram proferidas as palavras de bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte. E talvez não seja o local exato que Jesus proferiu essas palavras. Mas também toda vez que lemos aquelas palavras em Mateus capítulo 5, é como se nós também subíssemos a esse monte. E até hoje ecoa a mesma voz: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.